ansiedade e medo devido a filmes de terror e o instinto de autopreservação. Mas vamos imaginar o sangue como o combustível mais único e precioso no planeta. Provavelmente você sabe que existem 4 tipos sanguíneos, A, B, AB e O. Se suas células sanguíneas possuem a proteína, você é RH positivo. Se o seu sangue não contém a proteína, você é RH negativo. Mas o que isso significa e quem até a ideia de dividir em vários tipos? Vamos descobrir tipos sanguíneos pela primeira vez. As pessoas aprenderam sobre grupos sanguíneos apenas no início do século XX. Antes disso, os médicos acreditavam que todo o sangue era igual em todas as pessoas e animais. No meio do século XVII, os médicos começaram a transfundir sangue pela primeira vez para salvar vidas. Algumas dessas operações foram bem-sucedidas, mas também houve muitos casos em que o corpo de uma pessoa não aceitou o sangue de outra pessoa. No final de 1800, médicos misturaram o sangue de diferentes pacientes em um tubo de ensaio e notaram que coágulos vermelhos começaram a aparecer lá. Eles não deram atenção a isso, mas mais tarde Dr. Carl Landsteiner achou que era importante. Ele começou a conduzir suas próprias pesquisas, nas quais ele separou as células vermelhas do sangue do plasma de uma pessoa e as adicionou ao plasma de outra. Landsteiner percebeu que o espessamento ocorreu durante a mistura do sangue de certas pessoas. Ele começou a conduzir experimentos misturando o sangue e observando qual sangue engrossava e qual não. Em geral, a espessura do sangue é um perigo durante a transfusão. Se uma pessoa recebe outro grupo sanguíneo, então logo esses coágulos sanguíneos aparecerão em seus vasos sanguíneos, interferindo na circulação sanguínea normal. Em palavras simples, você não pode carregar seu iPhone com um cabo de telefone Android. Apenas no caso de humanos, tais discrepâncias levam a resultados desastrosos. Após muitos anos, os cientistas descobriram que a diferença nos tipos sanguíneos estava no número de moléculas na superfície das células vermelhas do sangue. Por exemplo, os tipos sanguíneos B têm moléculas que consistem em 2 partes. A primeira é chamada de antígeno H e a segunda é um antígeno. O tipo sanguíneo tem apenas uma parte com um antígeno H. Quando seu sistema imunológico percebe que o sangue de outra pessoa começa a circular em seu corpo, ele enlouquece as defesas do seu corpo. Sangue dourado. Há também outro tipo de sangue dourado. O nome do grupo é RH nulo e este sangue pode ser adequado para absolutamente qualquer pessoa, uma vez que não tem antígenos H nas células vermelhas do sangue. A imunidade do corpo de outra pessoa não reagirá de forma alguma, uma vez que se adapta perfeitamente a qualquer sangue. Este sangue pode substituir qualquer tipo, exceto o seu próprio. Pessoas com o grupo dourado precisam de transfusão do mesmo grupo, e esse é o problema. Cerca de 50 pessoas com o grupo RH nulo foram encontradas no mundo. Este sangue apareceu como resultado de uma mutação no genoma humano e esse genoma causa algumas doenças. Uma delas é a rápida destruição das células vermelhas do sangue, ou seja, uma pessoa tem lacunas no transporte de oxigênio pelo corpo. Tal sangue pode salvar muitas vidas, mas causa certos inconvenientes para aqueles que o possuem. Porque o sangue é tão diferente, mas por que o sangue das pessoas é tão diferente? Um naturopata chamado Peter D. Adamo fez uma sugestão em seu livro. Ele acredita que os tipos sanguíneos dependem da evolução. Por exemplo, o tipo sanguíneo apareceu em nossos ancestrais caçadores-coletores que viviam na África. O grupo A apareceu quando a agricultura foi criada. O grupo B apareceu nos Himalaias cerca de 10 a 15 mil anos atrás e o grupo AB é uma mistura dos grupos A e B. Nosso sangue foi formado com base na nutrição. O grupo foi formado nos caçadores, já que eles comiam carne. O grupo foi formado porque as pessoas comiam alimentos vegetais. Ele também sugeriu seguir uma dieta com base no tipo sanguíneo. Algumas pessoas deveriam comer mais carne, outras deveriam ser vegetarianas, mas pesquisas posteriores sobre esse tema mostraram que essa dieta não faz sentido. Células sanguíneas, e aqui estão alguns fatos sobre o nosso sangue. Quase 7% do seu peso corporal é composto por sangue. Além das células vermelhas do sangue, existem células brancas do sangue. Essas combatem doenças e curam tecidos danificados. Em geral, essas são as células do nosso sistema imunológico e são formadas na medula óssea. Além disso, a medula óssea produz plaquetas. Essas partículas coagulam o sangue e interrompem o sangramento. Todas essas partículas têm diferentes durações de vida. As células vermelhas do sangue vivem cerca de 4 meses. As plaquetas são renovadas a cada 9 dias e as células brancas do sangue podem viver de várias horas a vários dias. Sua imunidade depende
diretamente do estado da medula óssea rins além das células sanguíneas. O líquido vermelho consiste em plasma sanguíneo. Plasma sanguíneo transporta proteínas, anticorpos, sais, enzimas, elementos traços e água. Se você comeu muita comida rápida e bebeu uma garrafa de refrigerante, seu sangue fica gordo e com açúcar. O plasma espalha isso. Elementos por todo o corpo. Células sanguíneas brancas, vermelhas e plaquetas sempre desempenham a mesma função, mas se substâncias prejudiciais estragarem o plasma sanguíneo, então o trabalho das células sanguíneas piora. Quando o sangue passa pelos rins, ele é limpo de elementos ruins. Os rins são como filtros de água, eles filtram cerca de 50 galões de sangue diariamente. Além disso, eles regulam a produção de células vermelhas do sangue no corpo humano e medem o nível de oxigênio e pressão sanguínea. A pressão sanguínea é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes de seus vasos. Ela pode aumentar se os vasos se estreitarem. Também se o seu coração estiver batendo rápido, ele acelera o fluxo sanguíneo, o que também aumenta a pressão nos vasos. O mercado de doação de sangue nos Estados Unidos fatura cerca de 4,5 bilhões de dólares por ano, e o primeiro banco de sangue foi aberto em 1936 em Chicago. A cada 2 segundos alguém no mundo necessita de uma transfusão de sangue. A cada 8 minutos, alguém doa sangue, e apenas um ponto de sangue pode salvar 3 vidas. Quase todo 7º paciente no hospital necessita de uma transfusão de sangue. Para doar sangue, você precisa passar por um exame médico e testes. Em palavras simples, seu sangue deve estar livre de doenças. Se você doar sangue, seu corpo irá reabastecer essa reserva dentro de algumas horas. Mas preencher o número de células vermelhas do sangue no corpo levará cerca de 4 semanas. Para restaurar a quantidade de ferro, você precisará de 8 semanas. Por isso não é recomendado doar sangue 2 vezes dentro de 2 meses. As pessoas no Japão acreditam que o tipo de sangue é um indicador de personalidade. Portanto, você pode encontrar diferentes produtos adequados para o seu tipo de sangue. Podem ser bebidas, livros, filmes e qualquer coisa. É um pouco como um horóscopo. E na versão japonesa do Facebook existe uma descrição adicional para perfis, um tipo sanguíneo dos usuários. Alguns medicamentos podem mudar a cor do seu sangue ligeiramente. Ele pode adquirir uma cor verde escura. Também a cor do seu sangue pode ser afetada pelos alimentos que você come. Cerca de 160 mil galões de sangue deterioram a cada ano devido à falta de uso. A vida útil do sangue é de 42 dias. A circunferência de nosso planeta é de 25 mil milhas. Se você colocar todos os vasos sanguíneos do corpo em uma linha, o comprimento deles excederá a circunferência da Terra em 2,5 vezes. Nem todos os organismos vivos têm sangue vermelho. Crustáceos, aranhas, lulas e polvos têm sangue azul. Vermes e sanguessugas têm sangue verde. Besouros e borboletas e outros insetos têm sangue incolor ou amarelo pálido. Humanos e mamíferos têm uma cor vermelha graças a um pigmento respiratório, uma proteína usada para transportar oxigênio pelo sistema circulatório nos humanos. Essa proteína é a hemoglobina contida nas células vermelhas do sangue. Muitos metais podem ser encontrados no sangue humano, como ferro, cromo, manganês, zinco, chumbo e cobre, mas o mais incrível é que uma pequena quantidade de ouro flui em nossas veias. Todos esses metais são necessários para o funcionamento normal do nosso corpo. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.